bom dia, maravilhosas, tudo bem? Pastora Moana em mais uma manhã e o tema da semana é renúncias que adubam a colheita. Uau, esse tema é bem forte, né? Todos os temas das semanas que nós temos nos encontrado têm sido temas bem fortes, não sei pra você, mas pra mim, e tem alinhado o meu coração de uma forma que só o Senhor ele pode fazer, né? E esse de renúncias que adubam a colheita, ele é tão específico para esse tempo, porque é necessário. Quando a gente fala de renúncias, né? Chega a dar uma agoniazinha assim no coração, porque renunciar não foi, não é e nunca será fácil. Lá o dicionário, ele nos ensina que renúncia é o quê? Deixar algo, entregar algo, né? Não fazer mais parte de algo. Então, o próprio dicionário já diz, é algo assim que é doloroso, né? Não fazer parte, entregar, renunciar, deixar, largar, não é fácil, né, minhas irmãs? Não é fácil. Mas no reino do nosso Abba Pai, é necessário, é essencial, é um dos steps da caminhada cristã. Lá no início da nossa caminhada cristã, a gente aprende que o quê? Aquele que quer me seguir, tome o quê? A sua cruz e me siga. Sempre ouve o convite de Jesus, renuncia. Renuncia a sua própria vida, renuncia as suas vontades, renuncia, né, as coisas que você quer, as suas reações. É necessário renunciar. E o convite sempre foi esse. Renunciar. Aquele que não renuncia à sua própria vida não tem parte comigo. Tudo isso Jesus era bem nice, né? Bem leve com os discípulos. É necessário renunciar para que você possa o quê? Fazer parte do reino do nosso Abba Pai. É necessário um preço. Jesus ele já pagou o preço, Jesus pagou um preço de cruz, mas essa mensagem continua ecoando para nós. É necessário renunciar, é vital. Muitas vezes, mulheres, nós queremos imediatamente subir ao cume do monte, né? Porque o anseio do nosso coração está no alto, ter alcançado a vida plena, ter alcançado os desejos, os projetos, os sonhos, o cume do monte, né? Mas entenda algo, Deus ele não pega ninguém e coloca lá no cume do monte de paraquedas. Não, minha irmã. Não, o Senhor ele não faz isso. Sabe como é que o Senhor faz? Ele diz, ei, existe um convite para você renunciar. E esse convite é quando você diz sim, quando você recebe as promessas do Senhor, você diz sim ao processo e você diz sim ao convite de renúncia. Então, para subir, para chegar, para estar onde você sonha em estar, em Deus é necessário subir degrau por degrau nesse cume do monte, e um dos degraus é a renúncia. A renúncia. Nós precisamos entender que a renúncia, ela faz parte da nossa jornada. E as renúncias que nós devemos renunciar é exatamente aí, nesse lugar onde você não quer. É exatamente nesse lugar que o Senhor ele vai tocar, no lugar onde você não quer renunciar, no lugar onde dói para renunciar. Sabe? E muitas vezes nós renunciamos o pecado, né? O pecado, a mentira, o adultério, né? As coisas profanas do mundo, a gente renuncia. Pelo menos para mim, no início foi difícil renunciar, mas hoje é fácil porque os princípios do reino já estão fincados dentro de mim. São pecados, então nós precisamos renunciar. Mas e quando é para renunciar algo que te é lícito? Quando é para renunciar algo que te é bom? Quando é necessário renunciar algo que não vai te fazer mal algum, que não vai te causar dano algum? Você já pensou nessa possibilidade?
quando é para renunciar a algo que é lícito. Qual é o teu posicionamento? Qual é o teu comportamento quando o dia da renúncia chega em algo que te é lícito, em algo que muitas vezes você já sonhou, em algo que você já projetou? Aí vem o Senhor e diz: ei, filha, ei, é necessário renunciar esse lugar, esse sonho, essa pessoa. O Senhor hoje disse algo específico para mim. Filha, na tua live vai ter pessoas que estão em relacionamentos de namoro e de noivado que não são meus, que eu já pedi, e hoje é o dia de renunciar. Eu não sei se é você essa mulher, eu não sei se o Senhor ele já falou com você especificamente sobre isso, mas se falou, o Senhor está confirmando agora. O Senhor está te dando a confirmação, porque na minha oração hoje o Senhor me disse isso. Haverão mulheres que estão em relacionamentos de namoro e noivado que não são meus, que eu já pedi, e hoje é o dia da colheita. Tá bom? Hoje é o dia da colheita. O que colheita? Você às vezes vai pensar, eu não estou colhendo nada com isso. Você está plantando. O Senhor, ele está colhendo. E mais pra frente você vai colher também. E aí nós vamos falar sobre os princípios da renúncia, tá bom? Eu quero que você abra sua Bíblia. 1 Samuel 3, 1 a 4. Eu vou ler para vocês. 1 Samuel 3, 1 a 4, que diz o seguinte: e o jovem Samuel, eu amo a história de Samuel, né? Já deu para vocês notarem. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer e ele não podia ver. E estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Mulheres, Israel estava vivendo uma crise espiritual, né? Aqui você entendeu comigo que era raro o Senhor falar com alguém, era raro ter visões, e a lâmpada do Senhor estava quase se apagando. E aqui você leu também que Eli, o sacerdote, aquele que era responsável de ouvir a Deus, de entrar nos santos dos santos, ele já estava ficando velho, ele já estava ficando cego e ele já não ouvia bem. Então aqui você está entendendo que Israel estava vivendo o quê? Uma crise espiritual, uma transição. Nesse momento Israel estava vivendo isso. Tanto uma crise financeira grande, mas toda crise, mulheres, começa no espiritual. A crise externa, ela só reflete o espiritual. Então, Israel estava vivendo crises em várias áreas, mas aqui nós entendemos que a crise maior começa aqui, na crise espiritual. Aqui nesse tempo, o sacerdote Eli, ele já estava ali acobertando o pecado dos seus filhos. Ele já estava ali passando a mão nos seus filhos, permitindo a profanação dos seus filhos diante da oferta do Senhor. Ali já estava vendo o quê? Todo um pecado dentro do Santo dos Santos, dentro do templo, ali dentro de onde a arca estava do Senhor, da sua presença. O sacerdote Eli havia se corrompido. Então Israel estava vivendo uma degradação espiritual grande. Mas o que é que isso tem a ver, pastora Moana, com renúncia? Aí eu quero que você abra comigo 1 Samuel. 1 Samuel 1. É grande o capítulo, mas eu vou ler inteiro para você, porque é importante você entender bem onde eu quero chegar, tá bom? 1 Samuel 1, que diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufita. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor.
Lembra? Ofni e Ofinéias, os filhos de Eli, que no capítulo que nós lemos 3, eles já estavam o quê? Se corrompendo, não é? Os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No 4, no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor havia deixado estéril. Eu quero que você grife aí: o Senhor havia deixado estéril. Ou seja, mulheres, Ana era estéril porque quem deixou? O Senhor. Não foi o diabo, não foi Ana, foi o Senhor que havia deixado Ana estéril, o próprio Senhor, tá bom? 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e ela não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que estás chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? No 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Olha isso, tá, gente? Versículo 11. E fez um voto dizendo: Ó Senhor do exército, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu renunciarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, eu o dedicarei, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. E no versículo 19, mulheres, na manhã seguinte, eles se levantaram e o quê? Adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Versículo 19, parte B. O Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de quê? De Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Para aqui no versículo 19, tá bom? Depois nós vamos continuar. Aqui você já entendeu comigo, esse capítulo para mim é muito forte, tem várias porções que nós podíamos fazer um estudo de dias sobre esse capítulo, mas eu quero me ater a algo, né? A gente podia falar nesse capítulo sobre Penina, que é ali, a gente acha que Penina muitas vezes foi levantada assim pelo diabo. É isso, mulheres. Sim, o diabo ele veio para matar, destruir, né, roubar, mas perturbar são pessoas que o Senhor permite que nos perturbe para o quê? Para acelerar o nosso processo, para fazer o quê? Para que a gente possa ir para o lugar da humilhação, para que a gente possa ir para os pés do Senhor. São essas pessoas que são ferramentas, entenda isso, são ferramentas de Deus. Para o quê? Para que a gente possa ser aceleradas. São pessoas que o próprio Senhor muitas vezes as usa em benefício, em
prol do propósito que ele quer fazer na nossa vida. Então, Penina era uma dessas mulheres. Talvez você tenha uma Penina na sua vida que te afronta, uma Penina que te afronta de todas as formas. Eu quero dizer algo para você. A Penina está aí somente para acelerar o teu processo de humilhação, teu processo de rendição, porque não existe momento que a gente se renda mais quando a gente é o quê? Humilhado, não é verdade? Então as Peninas estão disponíveis, mulher, para que você possa entrar nesse lugar de quebrantamento no Senhor. E aqui nós entendemos que Deus havia o quê? Deixado Ana estéril. Certo? E no versículo aqui mais acima, nós lemos no versículo 11 que Ana estava orando ao Senhor, chorando. A história da Bíblia conta que Ana fazia 25 anos, em torno de 24 a 25 anos, que ela pedia um filho ao Senhor. Que ela subia lá na cidade de Siló, junto com a sua família, junto com os filhos de Eucana, junto com Penina, e ela subia ali para pedir ao Senhor um filho. Minha gente, eu não estou falando de 1 ano, de 2 anos, eu estou falando entre 24 a 25 anos, você fazendo aquela mesma oração. E naquela época, mulheres, uma mulher não ter filhos era sinal de que aquela mulher tinha sido rejeitada por Deus. Hoje em dia você diz, eu não posso ter filho, você vai ali, faz um tratamento, você vai ali, faz faz uma inseminação que o Senhor usa para esse propósito. Você faz algo e aí você muitas vezes consegue, acessar, você consegue ter esse bebê, mas naquela época não era assim. Naquela época você era estéril, você não tinha a bênção do Senhor sobre você, você era tida como uma mulher rejeitada, você não tinha prosperidade, o seu ventre era um ventre totalmente apodrecido, era assim que era visto. Por quê? Porque a mulher, ela era feita naquele tempo para fecundar e para que o seu esposo fosse próspero, porque quando ele morresse, haveriam outros filhos para que pudesse continuar a descendência. Então entenda algo comigo. Ana orava ali entre 24 a 25 anos, pedindo um filho. Dai-me um filho, dai-me um filho, dai-me um filho. E a madre dela estava fechada. No dia que Ana fez uma oração correta, que nós vamos ver aqui no versículo 11, Ana disse o quê? Senhor, se tu me der esse filho, se tu me der um filho, eu te entregarei. Eu me renunciarei, eu darei ao Senhor a esse filho. Ei, mulheres, eu entendo que naquele momento o céu parou. Aquele momento em que Ana fez a oração correta, o céu olhou para Ana e o Senhor disse o quê? Ei, ali existe alguém, é muito forte isso, mulheres. Ali existe alguém que está se posicionando da maneira correta. Sabe por quê? Porque era da vontade do Senhor que houvesse o quê? Um novo sacerdote, um novo profeta. O Senhor estava o quê? Sonhando com um novo profeta. Ana estava o quê? Sonhando com um filho. Mas quando o Senhor viu que a oração de Ana se encontrou, que a renúncia de Ana se encontrou com o propósito do Senhor, o que é que o Senhor faz? Abriu a madre de Ana. Ei, mulheres, o Senhor estava desejando um profeta, o Senhor estava desejando a remissão do sacerdócio de Israel, o Senhor estava sonhando e projetando isso, mas ele não encontrava alguém que pudesse renunciar, ele não encontrava alguém que pudesse renunciar a um filho, algo tão precioso, algo lícito. Era lícito, ainda mais para uma mulher que orava 25 anos, era lícito ter um filho, era mais que lícito. Então Ana ali faz a oração correta. Ana fez a renúncia certa, no tempo certo, na hora certa.
Enquanto muitas vezes você está aí orando e renunciando tantas outras coisas e às vezes nem renunciando, o Senhor está olhando do céu, procurando aqueles que renunciem da maneira correta, porque toda renúncia tem um propósito para ser concluído. Não acredito que você está renunciando porque Deus ele precisa de você, da sua renúncia, de algo seu. O Senhor ele não precisa de nós para nada, mas o Senhor está o quê? Alinhando o céu com a terra, alinhando os propósitos do céu com os propósitos da terra. E quando ele encontra alguém disponível para renunciar aquilo que é lícito, aí minha filha, ele faz uma grande obra como fez na vida de Ana. Entenda algo, a tua renúncia, ela precisa estar, mulher, atrelada com os propósitos de Deus. A renúncia de Ana estava alinhada com o que Deus queria fazer na terra, com o que Deus queria fazer em Israel. Ana queria o quê? Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Muitas vezes você está querendo algo em Deus que não está entrando em alinhamento com Deus, por isso que você fica o quê? Estéril. Talvez muitas áreas na sua vida está estéril. Eu não estou falando de esterilidade física, eu estou falando de esterilidade espiritual. Talvez muitas áreas na sua vida esteja estéril porque você não está fazendo a renúncia correta. Você não está fazendo a renúncia correta. Ana ali ficou estéril por anos, 25 anos, porque nunca tinha feito a renúncia correta. Somente quando Ana fez a renúncia certa, a oração certa, é que ela pôde o que, mulheres? Ela pôde ter a sua madre aberta. Nos versículos mais abaixo, a Bíblia conta que Ana teve sua madre aberta. Ana engravidou de Samuel. E Ana ali achou que teria o que? Um filho, mulheres. Mas ela teve o quê? Um profeta. Sabe por quê? Porque quando você renuncia hoje, quando você está renunciando hoje, você já está o quê? Adubando a sua colheita. Profeta Samuel foi um dos maiores profetas. Toda palavra que Samuel proferiu se concretizou. Foi um sacerdote íntegro. Ei, o que Deus pode fazer com a tua renúncia? O que é que Deus pode fazer com a renúncia que você está renunciando hoje? O que é que Deus pode fazer? A tua renúncia nas tuas mãos pode não ter destino, mas nas mãos de Deus, tua renúncia tem destino. O problema, mulheres, é que nós queremos o quê? Colher. Nós queremos colher. Nós fomos ensinadas a colher, a vencer, a colher, a vencer. Mas existe algo antes da colheita. Lembra? Salmo 126, o que é que diz em Salmo 123? Ali no versículo 5 e 6 diz assim, Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos e alegria, o que? Colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o quê? Os seus feixes. Nós queremos o quê? Colher sorrindo. Nós queremos o quê? Colher com alegria. Nós queremos o quê? Trazer os seus feixes. Mas esquecemos que a Bíblia é bem clara. Aquele que planta chorando, aquele que planta chorando. Não estou aqui para dizer para você que a renúncia é uma coisa fácil. Não é. E eu sei na pele que não é. E eu não vou mentir para você. Não é. A renúncia é dolorosa. Mas, mulher, a renúncia é necessária. Eu tô sentindo no meu espírito, mulher, que existem mulheres que estão aqui essa manhã, que têm segurado coisas em suas mãos, que têm impedido que elas o quê? Recebam aquilo que o Senhor já idealizou. Então, mulher, se você não entregar, o evangelho é de renúncia. Se você não entregar, você não vai acessar o que Deus ele já idealizou. Foi assim com Ana. Ana fazia oração errada, me dá um filho, Senhor. Muitas vezes a gente quer algo em Deus, para o quê? Para nenhum propósito.
Que propósito você tem orado, tem pedido ao Senhor algo nele? Para que propósito? Ana orava ali por anos, me dá uma filha, talvez um filho, talvez Ana pensava, me dá um filho, Senhor, para eu esfregar na cara de Penina que eu também tenho filho. Me dá um filho, Senhor, para que as pessoas parem de olhar para mim como uma mulher rejeitada. Talvez Ana orou assim um ano inteiro, mas quando Ana orou, quando Ana renunciou da forma certa, Senhor, me dá um filho e eu vou te entregar. Aí a madre dela abriu. Você tá me entendendo? Quando você ora da maneira correta, quando você renuncia da maneira correta, aí o céu se abre, minha irmã. Não adianta você sair renunciando tudo e todas coisas que o Senhor não pediu. Não adianta. Não adianta você ter renunciar a coisas que o Senhor, Ele já pediu a você. Ele já falou com você. Eu estou falando de renúncias lícitas, tá? As renúncias ilícitas que você, como o pecado, isso aí você já tem que renunciar sem nem perguntar ao Senhor, porque é bíblico. Mas eu estou falando sobre as renúncias lícitas, sobre aqueles sonhos que você tem sonhado, que você sonhou a vida inteira e o Senhor tem dito, filha, teus sonhos são legais, filha. Teus sonhos são bem bonitinhos, como diz a minha amiga Séries, Deus é bonitinho demais. Os teus sonhos são bem bonitinhos, filhas. Mas filha, dá eles pra mim. Filha, dá ele pra mim porque os meus são melhores. Existe um propósito maior nos meus sonhos, filha. Filha, esse sonho aí, ele é legal, é um grande sonho, mas filha, o meu sonho é maior. O meu sonho é melhor. Ei, mulheres, talvez você ainda não adentrou nesse sonho porque não está alinhado com o projeto do céu sobre a sua vida. Tá entendendo? É necessário, mulher, renunciar. As renúncias, elas vão pavimentando a tua estrada até o teu destino. São as renúncias que vão ali pavimentando. E eu costumo dizer, sabe o que, mulheres? Que Deus, Ele tem um memorial. Um memorial. Você sabe o que é um memorial? É algo genuíno. O Senhor, Ele tem um memorial de todas as renúncias que você fez por amor a Ele, por amor à vontade dEle, para ter acesso, para que Ele tenha acesso o alinhamento do céu com a terra. Essas renúncias, elas têm o quê? Pavimentado a estrada. Entenda algo. As renúncias que você faz hoje, é elas que estão adubando a tua colheita. Quando Ana renunciou um filho, o Senhor recebeu um profeta. Quando Ana renunciou um filho, o reino recebeu um sacerdócio. Quando Ana renunciou um filho, Israel foi alinhado. O profeta de Israel voltou a ter o quê? Um alinhamento com o céu por causa de uma mulher que fez a renúncia correta. Então entenda, a tua renúncia, ela faz parte do propósito de Deus para você e para tua descendência. Você tá me entendendo, mulheres? Não é sobre você. É sobre um reino, não é sobre você. Muitas vezes nós não queremos renunciar porque nós só olhamos para o nosso umbigo, nós só olhamos para nós mesmos, para as nossas vontades. Mas I'm so sorry quando você diz sim ao Senhor. Você diz sim às renúncias. Você diz sim às renúncias e essas renúncias são adubo para a colheita. Você tá me entendendo? Eu me lembro dias, mulheres, e aí eu vou contar alguns testemunhos pessoais da minha vida. Eu me lembro de dias, mulheres, em que eu renunciei chorando. Mas não foi chorando pouco, não. E talvez você também tenha passado por esses dias. Eu tenho certeza que sim. E eu me lembro de renúncias específicas que eu fiz na minha vida. E que hoje, depois de 15 anos, é que eu estou colhendo algumas renúncias. E eu me lembro que quando eu casei em 2006. E eu me lembro que na época havia uma escola chamada Escola do Clamor, ela existe até hoje, uma escola de missões maravilhosas. E eu me lembro que de 2006, eu casei em dezembro de 2006, a escola começaria em janeiro de 2007. E eu me lembro que o Senhor colocou o desejo no meu coração de fazer essa escola. E ali, né, como é que eu vou fazer essa escola? Eu vou casar agora, né? Eu vou casar, vou ir recém-casada. E eu sentia o Senhor me pedindo para dar as primícias do meu casamento a Ele. Veja bem. Eu estaria de lua de mel. Eu casei em dezembro e a escola era em janeiro, início de janeiro. E eu me lembro que eu conversei com meu esposo e eu disse assim, amor,
O Senhor colocou no meu coração de eu fazer essa escola de missões. E ele, vamos sim, né? Vamos, com certeza. Eu disse, amor, mas eu vou sozinha. Eu vou sozinha porque eu preciso dar as primícias do nosso casamento ao Senhor. Eu preciso renunciar a estar com você, que eu esperei anos pra gente casar, pra gente estar junto. Eu preciso estar com o Senhor agora. Sabe por quê, amor? Porque as sementes que o Senhor vai plantar em mim, nós vamos colher no nosso casamento. E o meu marido ali me abençoou. Eu fui pra essa escola de missões que eram o quê, mulheres? 40 dias de escola. Eu fiquei 40 dias longe do meu esposo, recém-casada. E eu me lembro que quando eu cheguei na escola do clamor, todo mundo queria saber quem era a louca, recém-casada, que estava lá, sozinha, sem um esposo. E todo mundo perguntava, como assim? Como você fez isso? Como assim? Você não podia ter feito isso. E o Senhor dizia, filha, você está adubando a sua colheita. Filha, existe um propósito maior. E hoje, mulheres, eu colho até hoje os frutos dessas sementes que eu plantei há 15 anos atrás. Por quê? Porque aquela escola foi um divisor de águas da minha vida. Talvez eu não estaria hoje se naquele tempo eu não tivesse plantado. Eu não estaria aqui. Porque aquela escola, ela mudou a minha vida espiritual com Deus completamente. Então entenda, haverão renúncias dolorosas demais. Dolorosas demais. Eu me lembro que quando eu voltei, né, da escola do clamor, o Senhor nos chamou para as missões, recém-casada, casinha nova, tudo novo. E o Senhor falou assim, filhos, vocês vão ser missionários. E nós fizemos o quê? Nós alugamos uma base missionária, né, chamada Santo Fogo para as Nações, lá em João Pessoa. Nós alugamos uma casa enorme, fomos morar com missionários. Tudo meus móveis novos, minhas louças novas, minhas panelas, dividindo com missionários de vários lugares do mundo. Nós ali morávamos, além dos missionários, pessoas que moravam na rua, crianças que o Conselho Tutelar enviava para nós, crianças que eram maltratadas. Ali foi uma grande renúncia. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil. Não foi fácil para mim, recém-casada, ver as minhas coisas ali sendo o quê? Usadas por todo mundo, acabando com os dias. Não foi fácil para mim viver dividir o meu esposo, que é pastor, com aquelas pessoas. Eu queria ter um tempo com ele, sabe? Eu queria ter o nosso tempo de casa, de mulher que é recém-casada, mas nós renunciamos esse tempo em Deus, sabe? E hoje em dia, teve esses dias até o Senhor disse, filha, lembra aquelas renúncias que você fez lá no passado, filha? Olha o que eu tenho feito, olha o que você tem colhido. Mulheres, existem renúncias que são um memorial para Deus. Elas pavimentam a tua história. Elas pavimentam o lugar que você vai chegar em Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. As renúncias, elas vão adubando o lugar que você vai chegar em Deus. Se não fosse aquelas renúncias que eu fiz lá no início da minha jornada, eu não estaria aqui. Eu tenho toda a convicção. E eu não teria o quê? Autoridade para falar sobre esse tema que é renúncia. Não teria autoridade nenhuma. Então tudo aquilo que o Senhor quer que você vá ministrar, primeiro o Senhor vai te fazer passar por esse lugar. Passar por esse lugar. E eu me lembro que uma das minhas maiores renúncias também é o seguinte, mulheres. Nós morávamos, isso aí foi recente, 3 anos atrás. Nós fomos morar na Flórida, ali em Parkland. Nós fomos lá a comando do Senhor. O Senhor pediu que a gente fosse lá implantar uma determinada igreja. E nós fomos. Vivemos um tempo lindo ali em Deus. Só que chegou a época de nós sairmos daquele lugar e voltarmos aqui para o Texas, né? Só que eu não entendi aquilo. Eu não entendia porque o Senhor havia nos mandado ir. A igreja que havíamos implantado estava fluindo. E eu tinha o quê? Fincado raízes naquele lugar. E eu me lembro que o Senhor estava dizendo, entreguem tudo, entreguem tudo. Olha, foi uma das renúncias mais dolorosas para mim. Porque ali eu achava, não, agora é o lugar que o Senhor vai nos plantar. E ali idealizei todos os meus sonhos e o Senhor entrega.
Entrega, entrega. Eu não, Senhor, não quero. Entrega, entrega, entrega. E quando você não renuncia a algo que o Senhor ele já te pediu, mulheres, o Senhor mesmo, ele vai se responsabilizar de alguma maneira que você entenda que você precisa renunciar. E o que é que o Senhor fez com a gente? Ele fechou todas as portas. Nós não tínhamos mais dinheiro para pagar o aluguel da nossa casa, que nós morávamos lá. Nós não tínhamos mais dinheiro para pagar o carro, nosso carro foi tomado. Nós não tínhamos mais dinheiro nem para comprar comida, nunca faltou, porque o Senhor sempre via os cordeiros, não é verdade? Mas o Senhor tirou tudo para que o quê? Para que a gente entendesse que era o tempo da renúncia, para que a gente entendesse esse processo, porque quando você não quer renunciar a algo que o Senhor te pediu, eu disse já, o Senhor mesmo vai providenciar uma forma que você perceba que é necessário entregar. O Senhor vai fechar o cerco, mulheres. E eu me lembro que ali nós ficamos com uma mão na frente e outra atrás, até que a gente entendesse que era o tempo de renunciar. E eu me lembro quando a gente voltou para cá, pro Texas, nós não tínhamos um dinheiro para comprar um pão, nós não tínhamos dinheiro. E eu me lembro que o meu marido, né, o nome dele é Urias, o meu esposo, ele recebeu uma proposta para trabalhar numa igreja americana aqui, para servir como pastor, auxiliar. Ele recebeu esse convite para ir e ser diretor de missões da escola dessa igreja americana, que é a igreja que nós fazemos parte hoje. E então, mulheres, quando ele foi para a entrevista de emprego, porque aqui não é como no Brasil, que você, o próximo pastor, você vai ser o pastor que você anda ali há anos, que você tá ali treinando para ser o próximo pastor. Aqui não é assim. Você leva o seu currículo, eles analisam o seu currículo e dizem, você está contratado para ser um pastor. Aqui é assim, é por currículo, é por business, é por trabalho, tá? Não é nada espiritual, é por trabalho. Então, meu esposo levou lá o currículo dele, tudo isso. E aí, quando chegou na entrevista que é o nosso pastor hoje, quando chegou na entrevista, o nosso pastor falou assim pra ele, seu currículo é muito bom. Ficou admirado com o currículo do meu marido, porque meu marido tem vários mestrados. E ele disse, seu currículo é muito bom. Quanto é que você quer receber para trabalhar aqui comigo? Eu quero lhe contratar. Quanto é que você quer receber para trabalhar? E na hora, o meu esposo disse que o Espírito Santo falou assim com ele, você vai dizer a esse pastor que não quer receber nenhum salário. E você vai dizer mais para ele, que você não anda por proposta, que você anda por propósito. E você também vai dizer algo mais, que vai servir a esse pastor por nenhum salário, porque você está plantando sementes nessa nação. Você não quer o dinheiro dessa nação, você está plantando semente nessa nação. Tudo isso meu esposo disse a esse pastor. E foi um mover, foi algo lindo. Quando meu esposo chegou em casa, eu só faltei matar ele. Eu só faltei matar. Eu disse, como é a história? Como é que pode? A gente não tem dinheiro pra nada. O pastor pergunta, quanto é que tu quer receber? E tu diz que não quer receber nada? Não acredito que você fez isso, amor. Eu não acredito. Ele, amor, Deus me mandou renunciar. Deus mandou eu fazer isso. Eu, não pode ter sido Deus. Não pode, Deus está vendo a nossa situação. Não pode ter sido Deus. E ele, foi Deus. Deus mandou renunciar. Eu disse, então, Deus te mandou, amor? Mandou. Então, você e Deus que lutem. Eu quero ver. Eu quero ver o que é que Deus vai fazer. Ele disse, pois você vai ver o que Deus ele vai fazer. E ali meu esposo começou no seu emprego sem salário nenhum, e não acho que mudou alguma coisa aqui em casa, não. Continuávamos o quê? Sem dinheiro pra nada. Meu esposo começou o trabalho lá. 3 semanas depois, três semanas depois, chega o meu esposo aqui em casa. O que é que aconteceu? Ele estava dando aula, que ele dá aula no seminário, nessa igreja americana, ele dá aula no seminário bíblico. Ele estava dando aula e uma aluna dele chegou para ele e disse para ele assim, pastor, o Senhor está me mandando te dar essa chave, porque eu estou ouvindo o Senhor disse assim para mim, entregue essa chave para ele, porque
plantaram semente nessa nação e chegou o tempo de colher. Isso 3 anos atrás, mulheres. E aí aquela aluna deu uma chave para ele de um carro. E quando ele viu, é um carro que tem aqui que é muito caro. É uma Mercedes, ela é bem cara. Quando meu marido chegou em casa com essa Mercedes e ele disse assim para mim, amor, eu ganhei esse carro. E o Senhor disse, foi porque as sementes que eu plantei, nós estamos colhendo e chegou o nosso tempo de colher. E eu me lembro que quando ele chegou com aquele carro aqui, eu já comecei a chorar porque o Senhor disse, filha, lembra quando tu não tinha carro lá na Flórida, que teu carro foi tomado porque não tinha como pagar mais? Lembra da renúncia que teu esposo fez há 3 semanas atrás? Eu sou Deus da compensação. Eu sou Deus da compensação. Eu sou Deus da compensação. Eu estou o quê? Te entregando as sementes que você plantou e floresceu, porque agora é o tempo de colher. Ei, mulheres, quando você ouve a Deus e você renuncia, você ali está adubando a sua colheita. Quando você renuncia até o que é lícito, era lícito meu esposo receber um salário totalmente lícito, mas ele entendeu que andava por propósito e não por proposta. Ele entendeu que tinha que plantar sementes para colher algo em Deus. Entenda isso. Entenda, mulheres. Mulheres, a nossa vida, tanto espiritual quanto financeira, mudou completamente desde o dia que o meu esposo fez essa renúncia. Mulheres, esse carro, a gente fez os cálculos, ele dá para pagar em torno de 3 anos de salário do meu esposo, um salário aqui mínimo dos Estados Unidos. 3 anos de salário o valor do carro, ou seja, ele ali renunciou um salário, mas o Senhor deu o quê? 3 vezes mais. O Senhor deu muito mais a ele naquele momento. Então entenda algo, mulheres, é necessário renunciar para acessar coisas em Deus. Quando Ana renunciou Samuel, ei, mulheres, quando você renuncia, o Senhor não quer o que você está entregando, o Senhor quer o teu coração. Lembra de Abraão? Quando Abraão foi no cume do monte renunciar o filho da promessa, algo que Deus havia dado. Muitas vezes Deus vai te pedir algo que Ele mesmo te deu, como Ele fez com Ana. Ele abriu a madre de Ana, Ele entregou a Ana, mas muitas vezes Ele vai te pedir, mas entenda, Ele quer ver o teu coração. Foi o que Ele fez com Abraão. Ele queria que Abraão conhecesse o próprio coração, e o coração de Abraão era de Deus. E após aquilo, Abraão foi o quê? Promovido. Abraão entrou no lugar em Deus, um lugar em Deus. Mulheres, existe um lugar em Deus que você só vai acessar a partir das tuas renúncias. E esse lugar está disponível para mim e para você. Mulheres, a igreja americana até hoje nunca deu um salário ao meu marido. Sabe por quê? Não foi necessário. Não foi necessário. Não foi necessário, porque o Senhor, Ele fez, o Senhor é que paga o nosso salário, o Senhor é que move os céus e a terra para entregar algo em nossas mãos. Ei, mulheres, vocês lembram que eu fiz um livro, certo? O meu livro aqui, quem não conhece, conhece agora, Mulheres Reconstruídas. Eu fiz esse livro e eu me lembro que quando eu estava fazendo o orçamento para pagar esse livro, eu dizia, Senhor, eu não vou ter como pagar o livro. Eu não vou ter como pagar a editora, eu não vou ter como pagar a edição, eu não vou ter como pagar, Senhor. E o Senhor dizia, você vai fazer. Você vai fazer, o Senhor não tem como pagar. E o Senhor disse assim para mim, filha, você vai fazer o livro e quando ficar pronto, você não vai cobrar um valor específico para esse livro. Sabe por quê, mulheres? Quando a gente vai fazer um livro, a gente pensa no livro e a gente coloca um valor para que o livro se pague, para que pague aquela compra que você fez na editora. Todo mundo pensa assim, não, eu vou colocar um valor para que o livro se pague e ainda sobre um dinheirinho para comprar umas brusinhas, não é? A gente pensa assim. E o Senhor disse o que para mim? Filha, você vai fazer o livro. Eu não tinha dinheiro para pagar, mulheres. Não pensem que eu tinha dinheiro para pagar. A gente estava vivendo esse processo. Você vai fazer um livro, você não vai estipular o valor específico para esse livro. Porque, filha, eu vou fazer algo. E eu me lembro que foi um desafio, foi uma renúncia. E eu dizia, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar a editora. Eu não tenho dinheiro, Senhor. O Senhor dizia, mas você vai fazer. Você vai fazer. O que é que eu fiz?
falei com a editora, enviei o livro sem um centavo, peguei uns cartão aí emprestado, uns cartão de crédito aí emprestado, disse, eu preciso pagar esse livro, o senhor disse pra eu fazer. Paguei o livro no cartão, parcelado em não sei quantas vezes, e aí eu fiz uma conferência de mulheres aqui do Raise Up, em novembro do ano passado. Eu fiz a conferência de mulheres, e então, mulheres, na conferência eu falei que o Senhor havia me dito que eu não ia estipular valor. Até hoje o livro é assim, eu não estipulo um valor específico, porque eu acredito no princípio da honra e da oferta. Eu não estipulo um valor específico porque eu sei que o Senhor, Ele sabe a minha necessidade. O Senhor sabe o que eu preciso. Então, eu não quero impedir que alguém que não tenha condições de pagar o preço que eu estipulei não receba esse livro. E eu me lembro que eu andei assim com o Senhor porque o Senhor me pediu. E então, na conferência do Raise Up, em uma noite, as pessoas ofertaram tanto por esse livro, levaram tanto esse livro, que eu paguei o livro inteiro em uma noite. Paguei a editora, paguei todos os gastos, tudo em uma noite. Por quê? Porque lá atrás eu resolvi renunciar o que eu deveria ter feito e ouvir o Senhor. Então entenda algo. As tuas renúncias, mulheres, estão o quê? Adubando a colheita. Mulheres, eu já estou na segunda edição desse livro. Nunca houve alguém que desse menos de R$50 nesse livro. Eu já recebi uma oferta de R$800 em um livro. Sabe por quê? Porque aquilo que tem valor, você não coloca preço. Isso é que é o meu ando no Senhor, tá? Não é para qualquer pessoa fazer isso, é como eu ando no Senhor. Foi uma obediência no Senhor, foi uma renúncia que eu fiz no Senhor, algo específico para mim. Então hoje eu estou colhendo, entende isso? Eu estou colhendo algo que eu plantei lá atrás e você também vai colher, mas é necessário o quê? Plantar. É necessário que adubar. As tuas renúncias, elas deixam um legado geracional. Ana renunciou Samuel, ela deixou um legado na sua geração. E o que é que a Bíblia fala, mulheres? O que é que a Bíblia fala? Depois, Ana teve 7 filhos. A Bíblia conta que depois Ana teve o quê? 7 filhos. E o cântico de Ana diz o quê? O que é que o cântico de Ana diz? O Senhor fez de estéril mãe. O Senhor fez da estéril mãe. Então entenda, mulher, talvez áreas da tua vida está estéril ainda, porque você não tem renunciado da maneira correta. Como eu disse, não adianta renunciar a qualquer coisa, não. Você tem que renunciar da maneira correta. Tá me entendendo? Ana depois se tornou mãe de 7 filhos, porque ela queria um filho. O Senhor queria um profeta. Ana queria um filho. Talvez você tenha um sonho, eu quero um filho. O Senhor está vendo, eu quero um profeta. E aí, quem vai vencer? Enquanto você não entrega para Deus, minha irmã, você continua nesse processo, porque Deus, Ele sempre vence. O Senhor, Ele sempre vence. O Senhor sempre vence. Então alinha os teus sonhos, os teus projetos, as tuas orações com os sonhos de Deus. Você precisa desse alinhamento. Você precisa desse alinhamento, mulheres. É num coração que está ali, Senhor, não estou vendo nada. Senhor, é meu sonho, mulheres. Vocês sabem, eu já contei para vocês. Faz cerca de quase 6 meses que eu tenho sepultado um sonho em Deus. É um sonho lícito. É algo que eu sonho toda a minha vida. É algo que eu digo, eu nasci para isso. E eu disse, Senhor, eu sonho isso tanto, Senhor, tanto. Mas se não estiver alinhado com o teu sonho, eu não quero. Eu não quero, Senhor. Se não estiver alinhado com os teus sonhos, eu não quero. E eu me lembro que faz o quê? 3 meses atrás eu sepultei esse sonho. Fiz o velório, gente. Eu aqui chorando com o Senhor. Eu disse, Senhor, esse é o meu maior sonho, Senhor. É o goals, é o onde eu quero chegar na vida, é onde eu vou chegar e vou dizer, eu estou plena no meu chamado, no meu ministério. É um dos meus maiores sonhos.
Mas, Senhor, eu tô vendo que não tá acontecendo. O Senhor tem me levado para outros lugares, o Senhor tem feito de outra forma. E se não está acontecendo, se não for o meu sonho, se não for o teu sonho, eu não quero esse sonho. Eu te entrego. Eu te entrego porque eu quero viver os teus sonhos. Hoje eu estou falando para mulheres que têm vivido e têm sonhado com coisas que talvez não sejam os sonhos de Deus. O dia da renúncia é hoje. O dia da renúncia é hoje, mulheres. O dia da renúncia chegou. Porque essa renúncia está sendo como uma semente que você está plantando. Plantando. E você vai o quê? Colher. Entende isso? Está adubando a tua colheita. Não existe outra forma para colher. O problema é que a gente quer colher, mas não quer plantar. Mas entenda, só colherá aquele que plantou. Ana colheu 7 filhos depois de 25 anos orando por um, quando ela renunciou. Quando você renunciar a teus cestos, os teus celeiros vão transbordar. Porque em Deus é assim. Essa é a matemática de Deus. É 1 por 100, é 1 por 1000, é 1. Sabe por quê? Porque esse 1 no reino espiritual vale por 1000. Então entenda, mulher, a tua renúncia está adubando a tua colheita. Espírito Santo, eu oro com essas mulheres. Abba, Pai, eu sei o quanto é difícil renunciar, Senhor. É andar num caminho estreito, é andar num caminho, Senhor, de renúncias, é andar num caminho que dói, Pai, que dói. Mas, Senhor, vale a pena. Que elas tenham esse contentamento de que vale a pena, já valeu a pena. Que elas tenham um vislumbre, Senhor, um vislumbre do destino geracional. Ei, mulheres, eu estou sentindo no meu espírito o Abba nos dizendo: filha, o que você tem plantado hoje, a tua descendência vai colher por autoridade do que você tem plantado. Isso é a matemática do céu, mulheres. Isso é a matemática do céu. Você planta aqui e você talvez muitas vezes vai dizer: eu não colhi, mas os teus filhos vão colher, teus netos vão colher. É geracional. Quando você começa a renunciar hoje no memorial de Deus, no cesto de Deus, o memorial de Deus não se apaga. O memorial de Deus não se apaga. Então hoje, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso renunciar a alguma coisa. Então, Senhor, eu renuncio, eu entrego, eu sepulto, eu te dou, porque o seu sonho nas mãos de Deus tem um propósito, mas o seu sonho em suas mãos é tão pequeno. Então entrega para o Senhor, porque existe um propósito. Amém, mulheres? Meu tempo tá acabando. Obrigada pela companhia de vocês. Amo vocês, que Deus abençoe. Faz o print. Lindas, faz o print. Amo vocês. Até a próxima sexta-feira. Deus abençoe. Essa semana a gente se encontra, tá bom? Beijo no coração. Não esqueça, o memorial de Deus não se apaga. Não se apaga. Adubem essa colheita, mulheres, porque eu quero ver todas as mulheres colhendo, tá bom?